Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar agora a nossa aula referente ao capítulo 6 do CCNA1 do programa Cisco Networking Academy. Bom, o capítulo 6, ele trata da camada de rede. A camada de rede, como nós já vimos quando falamos dos modelos OSI e TCP/IP, a camada de rede ela é responsável, entre outras coisas, pelo endereçamento dos dispositivos, além de ser responsável pelo roteamento dos pacotes quando eles saem de uma determinada rede local. A camada de rede ela está localizada abaixo da camada de transporte e acima da camada de enlace de dados, como vocês podem observar aqui no modelo OSI, aqui a camada de rede, logo abaixo da camada de transporte e acima da camada de enlace de dados. Lembrando a vocês que após assistir a essa gravação, vocês devem estudar, vocês devem consumir o conteúdo do capítulo que está lá na plataforma do NetAcad e em seguida realizar o exame de capítulo. Tem um teste para você exercitar. Depois você faz o exame de capítulo e não esqueçam de fazer o exame de o exame de habilidades práticas no Packet Tracer. Bom, quais são os objetivos deste capítulo? Inicialmente, iremos descrever a finalidade da camada de rede dentro desse processo de comunicação de dados. Vamos explicar o porquê o protocolo IPv4 necessitar de outras camadas para oferecer confiabilidade. Ele sozinho não garante a entrega dos pacotes. Também vamos explicar um pouco sobre a importância dentro dos principais campos presentes nos cabeçalhos dos pacotes IPv4 e IPv6, dando destaque a alguns campos. Passando para a parte de roteamento, nós vamos falar um pouco sobre como os dispositivos hosts usam as tabelas de roteamento para direcionar pacotes para eles mesmos, para um destino dentro da rede local, ou para um gateway padrão que é utilizado quando é necessário redirecionar pacotes para uma rede externa. Também vamos comparar uma tabela de roteamento de um host com a tabela de roteamento em um roteador. Passando para a parte de roteadores, nós vamos descrever os componentes, além das interfaces, como a console, como as interfaces Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, que têm funcionalidades distintas, que são comuns ao roteador Cisco. Depois, vamos descrever o processo de boot, o processo de inicialização do roteador Cisco. E, por fim, vamos terminar com a parte de configuração do roteador. Configurações iniciais, switch roteador. Configurações iniciais, como configurar as interfaces para deixá-las ativas. Além de configurar os dispositivos para que possam utilizar o gateway padrão, ou seja, a configuração do gateway padrão para poder redirecionar pacotes para fora da rede. Bom, começando aqui, protocolos da camada de rede. Como nós já vimos, a camada de rede ela é responsável pelo transporte de dados ponta a ponta, ou seja, entre dois dispositivos, um emissor e o outro receptor, aquele que envia mensagem é aquele que vai receber as mensagens. É responsável por endereçar os dispositivos finais. Nós vimos no capítulo anterior que dentro da própria rede, a comunicação envolvendo o switch, as máquinas, elas são endereçadas, é utilizado para a comunicação de dados o MAC address, ou seja, até a camada 2, a comunicação é por meio do MAC address. Já quando envolve a camada 3, o endereço é o IP, Internet Protocol, protocolo de internet, versão 4 ou versão 6. Bom, a camada de rede também é responsável pelo encapsulamento e desencapsulamento dos dados. Vocês devem estar
Recordados? Então, os dados vêm da camada de aplicação. No caso do modelo TCP/IP, essas três camadas superiores, elas são condensadas em uma, é apenas a camada de aplicação. Quando ele chegar na camada de transporte, são adicionados cabeçalhos referentes a essa camada, e ele vai se tornar um segmento. Então, ocorre o encapsulamento, em seguida o processo de encapsulamento na camada de rede, onde esses dados vão se tornar um pacote, e o encapsulamento na camada de enlace de dados, onde essa PDU vai se transformar em um quadro. Em seguida, esses dados são enviados como bits brutos, pelo meio físico que ele vai trafegar, e vai passar por diversos roteadores, até chegar na rede do computador destinatário e ser entregue ao computador destinatário. Em seguida, vai acontecer o processo de desencapsulamento. E toda essa parte aqui, ela é a parte do roteamento. Ou seja, pacotes eles são redirecionados para outras redes até chegar na rede referente ao computador destinatário. Bom, com relação aos protocolos da camada de rede, existem dois tipos, o protocolo IPv4 e o protocolo IPv6. O protocolo IPv4 ele surgiu primeiro. No momento da internet, atualmente, esses dois protocolos, eles coexistem. O protocolo IPv4, ele dispõe de 4 campos de 8 bits. É aquele endereço que vocês já conhecem bem, 192, 168, 10.1, 10.003. E ele vem sendo gradualmente substituído pelo IPv6. O IPv6, ele suporta uma quantidade muito maior de endereços, ao invés de o endereço ter o formato de 4 campos de 8 bits, ele tem 8 campos de 16 bits, ele é no formato hexadecimal. Então, o problema de esvaziamento de endereços, ele é suprido com a adoção do IPv6. E, atualmente, esses dois protocolos, eles coexistem. Bom, quais são as características do protocolo IP? Um é o encapsulamento, ou seja, os segmentos, lembrando que o PDU, quando ele vem da camada de transporte, ele se chama segmento, eles são encapsulados em pacotes IP para serem transmitidos. A camada de rede também inclui um cabeçalho para que os pacotes possam ser enviados para o seu destino. Ok, então está aqui o PDU da camada de transporte. Em seguida, o encapsulamento dessa camada, da camada de rede. Então, aqui ele se chama segmento e aqui ele vai se chamar pacote. O que é que vem aqui? Entre outras coisas, o endereço IP do computador de origem e do computador de destino. O que é que vem aqui? O protocolo que ele usa, se é o TCP ou o UDP, e a de origem e a porta de destino. Lembrando que a porta vai identificar a aplicação de rede que está rodando. Rodando naquele determinado momento. O protocolo IP é um protocolo sem conexão, ou seja, o remetente não sabe se o receptor, o destinatário, está ciente do envio ou se a mensagem foi entregue a tempo, se essa mensagem foi entregue ou não. Então, no remetente, ele não sabe, não ocorre uma confirmação de recebimento do pacote por parte do receptor, do destinatário. Além disso, o destinatário ele não sabe que está recebendo os dados. Ok, então aqui uma analogia com a comunicação usando os correios. É enviada uma carta, só que não existe uma confirmação de recebimento. Isso aqui é mais ou menos uma abordagem clássica. Hoje em dia a gente tem a questão do rastreamento de uma carta, ela pode ser rastreada, e nesse caso, sim, você recebe a confirmação. Mas antigamente, quando a gente mandava uma carta, a gente não sabia se chegou ou não.
É a mesma coisa o que acontece com o IP, a comunicação é sem conexão. O remetente, o computador emissor, ele não sabe se o destinatário está lá, se o pacote chegou, se ele pode ler o pacote, e o destinatário não sabe quando vai receber a mensagem. Então, existem outros protocolos que são responsáveis pela confirmação do recebimento dos pacotes. Então, ressaltando o que eu falei, o IP também tem a característica de entrega de melhor esforço. Não há como saber se a entrega será realizada. Ou seja, o protocolo IP não garante a entrega. Outros protocolos, como por exemplo o protocolo TCP da camada de transporte, é que são responsáveis por isso. Ou até mesmo a própria aplicação, a camada de aplicação. O IP também é independente do meio físico, como nós vimos nos capítulos anteriores, não é responsabilidade dele por onde os dados vão trafegar. Essa é a responsabilidade da camada de acesso à rede e também, principalmente da camada física. Aqui o processo de melhor esforço, os pacotes são roteados pela rede rapidamente, contudo, alguns pacotes podem se perder pelo caminho. Então, o IP, ele não garante a entrega de todos os pacotes e nem a ordem deles. E aqui, ressaltando o que a gente acabou de falar, os pacotes, os dados vão trafegar por diferentes meios físicos, e o pacote IP não é responsável pela adaptação dos dados ao meio físico que ele vai, que a mensagem vai trafegar. Aqui nós temos o cabeçalho do pacote IPv4. Dentre esses campos, nós podemos destacar a versão, que ela possui esse valor aqui, 0100, indica que é um pacote de versão IPv4. Outro campo interessante é esse campo aqui de vida útil. TTL significa time to live, tempo de viver, ou vida útil mesmo. Ele é utilizado usado para limitar a vida útil de um pacote. O remetente desse pacote, ele define o valor inicial desse TTL aqui, e toda vez que ele passa, ele é processado por um roteador, esse valor é diminuído de 1. Se por acaso ele passar por pacotes demais, ele vai ser decrementado em 1 até chegar em 0. Se por acaso chegar em 0, esse pacote é descartado e esse roteador que está rodando nele nesse momento vai mandar uma mensagem chamada ICMP, de tempo excedido para a origem. Então, é basicamente, toda vez que ele vai pular de roteador em roteador, ele é decrescido em 1. Se por acaso esse campo de TTL chegar a 0, quando ele chegar naquele roteador, vai ser mandada uma mensagem até a origem, informando que ocorreu o tempo excedido. O campo protocolo, ele é usado para identificar o protocolo de nível superior. Esse ICMP que eu falei, principalmente o TCP e o UDP. E aqui os endereços de IP de origem, endereços IP de origem e destino, são um valor de 32 bits, aqui o endereço IP da máquina de origem, ele é sempre o endereço unicast, e aqui a máquina de destino. Ele é unicast, multicast ou broadcast. Como eu falei no início para vocês, o pacote IP ele tem uma limitação. Se por acaso não existisse o recurso de endereços privados, eu acho que vocês já entraram numa rede e o número de IP da máquina de vocês foi identificado como 192, 168, alguma coisa, 192, 168, 1030, 192, 168, 050. Então, existem algumas faixas que são chamadas endereços privados. Essas faixas elas se repetem dentro de uma rede local, só que elas não são visíveis na internet. Então, você pode estar na rede da sua casa e depois passar para uma rede de um restaurante e ter o mesmo endereço IP. Só que existe um protocolo chamado NAT, que ele faz a conversão entre esse endereço IP privado e o endereço IP público que vai trafegar na internet. Bom,
Existem cerca de 4 bilhões de endereços IPv4, mas um crescente número de novos dispositivos, principalmente da telefonia móvel, tem aumentado a necessidade de mais endereços. Então, se não fosse o endereço, os endereços privados, isso já, a quantidade de endereços IPv4 já teria sido esgotada. Outro ponto é a expansão de tabelas de chateamento na internet. Aumenta o número de servidores conectados, ou seja, aumenta a quantidade de computadores, de sites, de serviços. Então, aumenta a quantidade de servidores e aumenta a demanda por endereços IP. Essas rotas IPv4 eles consomem muito recurso dos roteadores. Uma das vantagens do IPv6 é que o cabeçalho dele ele é mais simples. Então, ele acaba existindo a necessidade de menos recursos por parte do roteador. Falta de conectividade de ponta a ponta, como eu falei, o NAT é a forma de vários dispositivos numa rede compartilhar um mesmo endereço IP público, só que existem algumas aplicações que não funcionam dessa forma, elas precisam de um endereço da máquina final, que ele seja o próprio endereço da máquina, não um endereço convertido pelo NAT. Bom, o IPv6, como eu falei, tem mais espaço de endereçamento. Ao invés de serem 4 campos de 8 bits, são 8 campos de 16 bits. Então, o IPv4 ele tem 32 bits e o IPv6 ele tem 128 bits. Ok? Então, aqui é a quantidade de endereços, a escala do endereço do IPv4 e aqui é a escala do IPv6. 4 bilhões de endereços IPv4 e 340 undecilhões de endereços IPv6. Então, mais espaço para endereço, melhor processamento de pacotes, porque o cabeçalho IPv6 ele é mais simples, e ele elimina a necessidade de NAT, porque não existe a necessidade do conceito de endereços privados. Cada máquina de cada rede vai ter o seu endereço próprio, tem o seu endereço próprio no IPv6. Bom, com relação ao encapsulamento IPv6, como eu falei, é um formato mais simples de cabeçalho, não existe o checksum, ou seja, a checagem de pacote. E aqui nós vemos o cabeçalho IPv6. Podemos destacar o campo versão, que aqui é diferente do IPv4. Aqui 0110 para identificar que é um pacote IPv6. Limite de saltos. Ele é o substituto para o TTL, de vida útil de IPv4. Então, ele é subtraído de 1 para cada roteador, que vai sendo repassado os pacotes. Quando esse contador chega a 0, é enviada a mensagem ICMP versão 6 de tempo excedido até o host de origem. E aqui os endereços IP de origem e de destino. Então, é possível identificar aqui que ele é bem mais simples do que o cabeçalho IPv4. Bom, pessoal, o roteamento é importante por quê? Porque ele é responsável por levar pacotes para fora da rede. Se não houvesse o roteamento, a internet não existiria. O que existiriam seriam várias redes locais que não poderiam se comunicar com outras pessoas, outras redes, perdão. Bom, com relação à decisão de encaminhamento de pacotes do host, existem 3 tipos de destino. O próprio host, ele pode fazer um ping, ele pode mandar uma mensagem para ele mesmo para um endereço chamado endereço de loopback, que ele vai testar se a placa de rede está ok, se a placa de rede está ativa. Esse endereço é o 127.0.0.1. Então, quando é pingado para esse endereço, vai ser testado se a placa de rede ela está ativa. Pode ser encaminhado pacotes para um host local, ou seja, para um computador que está na mesma rede, que o computador que está, é o computador emissor, o host emissor, é um cenário que a gente viu já no capítulo passado, e por fim ele pode encaminhar um pacote para um host remoto. Ou seja, o destinatário não está na mesma rede, então esses pacotes vão ser roteados
por meio de vários roteadores até chegar na rede destinatária. Então, a saída dele da rede local vai ser por meio do chamado gateway padrão. O gateway padrão, ele é responsável por rotear o tráfego de dados para as outras redes. Ele tem um endereço IP na mesma faixa de endereço dos outros hosts da rede. Então, basicamente, eu vou apresentar um exemplo para vocês no Packet Tracer no final do capítulo, mas basicamente imaginem um roteador com uma interface que está dentro da mesma rede, daquela rede local, e a outra interface dele está voltada para outros roteadores ou outras redes. Então, essa interface do roteador, que é o gateway padrão, ela vai ter o mesmo IP local que as outras máquinas. Ele vai receber os dados e passá-los adiante, seja para uma rede próxima ou para um outro roteador, para ver se ele encontra a rota para a rede do computador destinatário. E, para que eles possam enviar esse pacote, a porta de saída é o gateway padrão, ok? Então, aqui você tem uma rede local, aqui você tem um switch, e a interface do roteador, que está voltada para essa rede aqui, está dentro da mesma rede que essas máquinas, que o PC1 e que o PC2. Então, ele é que vai encaminhar esses pacotes para as redes remotas até chegar na rede do computador destinatário. Existe um comando chamado netstat-r, que exibe a tabela de roteamento de hosts numa máquina que tem Windows. No Linux, o comando já é outro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Netstat-r. Então, aqui você tem várias rotas ativas, a máscara, o endereço do gateway, ou seja, é a saída da rede. Bom, nesse comando é possível observar a lista de interfaces, onde ele vai listar diferentes MAC addresses e também os números atribuídos a cada interface. Está aqui os MAC addresses, relativos a vários adaptadores de rede, seja ele Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth. Vai ter uma lista de rotas IPv4, com conexões diretas, redes locais, rota padrão, e ele também vai ter uma tabela de rotas IPv6, com as conexões diretas, redes locais e rotas padrões locais. Esse custo aqui, ele é conhecido como métrica, em inglês ele fica como metric. Ele é utilizado para decisões de roteamento, ok? Bom, as tabelas de roteamento do roteador. Eu acabei de mostrar a do host. Com relação à decisão de encaminhamento dos pacotes do roteador, não existe muita diferença na maneira como eles mandam pacotes em relação a como os hosts mandam pacotes. A diferença é que os roteadores eles têm mais interfaces, o host geralmente só tem um. Então, de fato, se você tivesse um host, uma máquina, com mais de uma interface, com duas ou três interfaces, cada uma conectada a uma rede, servindo como gateway para uma determinada rede, ele podia se comportar como um roteador. Então, os roteadores têm mais interfaces e os hosts costumam possuir apenas uma interface. Bom, os dispositivos presentes em redes que estão diretamente conectados, eles podem ser alcançados diretamente. Eu vou estabelecer um cenário no final dessa aula que contempla exatamente esse cenário aqui. Redes conectadas diretamente. No caso aqui, o que ele está falando, na verdade, são as máquinas que estão conectadas diretamente. Se por acaso tiver uma rede remota, é preciso ser acessado pelo gateway. Então, no final, eu vou fazer um cenário onde vão ter computadores conectados diretamente e outros em uma rede remota acessados por meio do gateway. Eu vou ensinar vocês a configurar. Bom, com relação à tabela do roteamento, ele vai armazenar as rotas conhecidas pelo roteador. Então, rotas conhecidas que ele vai levar os dados para um determinado servidor, para um determinado destinatário. Então, comando show IP route, que a gente vai ver daqui a pouco, não sei qual é o S.
que ele vai exibir a tabela de roteamento. Aqui um exemplo da tabela de roteamento com as redes que estão conectadas, com as máquinas que estão conectadas ao roteador, e também uma rede remota, e com outro roteador conectado a essa rede aqui. Bom, com relação a essas entradas da tabela de roteamento, é possível identificar, como a gente acabou de ver, duas letras. A C, que ela vai identificar uma rede diretamente conectada, ou seja, a rede, a própria rede, que vai abranger todos os computadores. E o L, que ele vai identificar a interface local, é o endereço IPv4 da interface do roteador. Então, no caso aqui, o C seria essa rede aqui, 192.168.10.0 e 192.168.0.11.0, e o L seria o endereço da própria interface do roteador, como vocês podem ver aqui embaixo, L, 192.168.10.1. E aqui também, 192.168.11.1 também. Então, mais uma vez, o C se refere ao endereço da rede e o L, a interface do roteador local, que serve como gateway padrão para essa rede aqui. Então, no caso, 192.168.10.1 é o gateway padrão de saída dos computadores da rede 192.168.10.0, como os dados desse computador aqui, que é 192.168.10.10. Aqui nós temos aquele exemplo. Aqui nós temos outro exemplo. Uma rede 192.168. Aqui nós temos aquele exemplo, a rede 192.168. Aqui, continuando o exemplo, a origem da rota. Como a rede foi aprendida, então, a, a rede conectada, 192.168.10.0, que é essa rede aqui, e o L, que é a interface do roteador, que está servindo como gateway padrão, 192.168.10.1. E aqui é a interface que está sendo utilizada. No caso, é a interface gigabit 0/0. Então, aqui ele está dando os parâmetros relativos a essa parte aqui de cima. Aqui nós temos a entrada da tabela para redes remotas. Aqui a origem da rota. Aqui a rede de destino, 10.1.1.0.24, que seria essa daqui. Aqui a distância administrativa, na verdade, se refere à confiabilidade. Quanto menor o valor, maior a confiabilidade. A métrica, no caso, aquele custo que eu tinha mostrado para vocês. E aqui a interface que ele está utilizando para se comunicar. No caso, seria a rede relativa a essa conexão aqui. 209.165.200.226, que seria a interface desse roteador aqui. A data e a hora, e a interface de saída, no caso, seria essa interface serial aqui. Bom, existem alguns destinos remotos que eles não podem ser alcançados roteamento, alcançados diretamente, então é necessário que roteadores intermediários eles auxiliem na chegada até a rede remota. Então, esse valor é chamado de endereço do próximo salto. Então, o valor do próximo salto vai ser a interface do roteador que vai receber esses pacotes. Então, no caso do próximo salto aqui, seria essa rede aqui, a ponto 226. Bom, vamos falar um pouco agora sobre os roteadores. A anatomia de um roteador. O roteador, ele tem vários elementos de um desktop, de um computador. Ele tem um processador, ele tem memória, ele tem dispositivo de entrada e saída de dados. O sistema operacional, como já foi visto, é o Cisco iOS, que ele não é um sistema que tem guia de interface do usuário, ele é todo por linha de comando.
O roteador, ele também tem memória. Ele tem a memória RAM, ele tem a memória ROM, ele tem a memória NVRAM e ele também tem a memória flash. A memória RAM, ela é uma memória volátil, assim como os computadores. Assim como nos computadores, a memória RAM é aquela memória que, quando o computador é desligado, ela é apagada. Então, ele é utilizado nos roteadores Cisco para armazenar aplicações, processos e dados que vão ser executados naquela hora ali pelo CPU. Outro tipo de memória, a memória ROM, Read Only Memory, a memória apenas de leitura, é uma memória não volátil, ou seja, ela pode ser utilizada para salvar informações, é usada para armazenar instruções operacionais importantes no caso de um Cisco iOS limitado. De maneira mais específica, a ROM ela é embutida no firmware, um circuito integrado no roteador, e só pode ser alterado pela Cisco. É basicamente o que ocorre com os computadores locais. A memória ROM ela não pode ser mexida por padrão. A NVRAM, que é uma RAM não volátil, ela é como se fosse um HD. Ela e o flash funcionam como se fosse um HD. Ela é usada como armazenamento permanente do arquivo de configuração de inicialização. Eu acho que a gente já viu um pouco sobre o Running Config, que é a configuração em execução. Existe também a Startup Config, que é a configuração de inicialização. É a configuração que vai rodar no roteador, no switch, quando ele for ligado. E o Flash é uma memória não volátil que é utilizada para armazenar permanentemente o Cisco iOS e outros arquivos relacionados ao sistema, como arquivo de log, arquivo de configuração de voz, backup. Quando o roteador é reiniciado, o iOS é copiado da memória RAM, da memória flash para a memória RAM. Bom, existem várias portas que fazem conexão com o roteador. Aqui, por exemplo, aqui nós temos uma porta serial que serve para acesso via telnet, portas Flash Ethernet que também serve para acesso telnet ou mesmo SSH. Essa porta auxiliar, como foi visto, é uma porta mais como backup, para utilizar usando o modo telefônico. E a porta console, que é aquela porta que serve para configurar pela primeira vez o roteador ou o switch, é uma porta chamada fora de banda, ou seja, a banda do roteador ela não é consumida quando se acessa por ela. Então, no primeiro acesso ou quando o roteador está falhando e você não consegue acessar por meio das outras portas, a porta console é utilizada para acessá-lo. Bom, como é que acontece a inicialização do roteador? Existe um arquivo de boot, que é um arquivo de imagem do iOS que está armazenado na memória flash, que contém o iOS. A memória flash ela armazena outros arquivos de sistema, como um arquivo de log. E o NVRAM armazena parâmetros de configuração, ou seja, a startup config. A configuração do roteador que foi salvo, como por exemplo uma senha. Como é que acontece o processo de boot do roteador? É realizado o teste POST, que é Power on Self-Test. É o mesmo teste que é realizado quando o computador vai inicializar, que ele dá aquele bip, é porque está realizando o POST. O roteador, executa o POST, faz um diagnóstico da ROM, em vários outros componentes, como CPU, RAM, NVRAM. Depois que esse POST é executado, o programa de Bootstrap, esse programa de Bootstrap, ele vai procurar o Cisco iOS e vai carregá-lo na memória RAM. Ok? Então, aqui é executado o POST e o Bootstrap ele é carregado. Em seguida, o Cisco iOS ele é carregado
Ele é armazenado na memória flash e copiado para a memória RAM para ser executado pelo processador, pela CPU do roteador. Se essa imagem iOS não estiver localizada, se ela não for localizada, o roteador vai procurar usando um servidor TFTP, que é um FTP mais simples, mais trivial. Em seguida, ele localiza e carrega esse arquivo de configuração ou entra em modo de configuração, chamado modo de setup. Se por acaso tudo isso falhar. Existe um comando chamado showVersion, que é utilizado pelo roteador. Ele fornece informações sobre a quantidade da memória, a imagem iOS que foi carregada durante a inicialização, a versão do firmware, entre outros parâmetros que são mostrados. Aqui o showVersion. Aqui as duas interfaces que dispõem, no caso esse roteador, duas interfaces de gigabit e duas interfaces seriais. Aqui o tamanho da memória, que seria a memória não volátil, 255 KB. Bom, como é que é o processo de configuração de um roteador da Cisco? Bom, as configurações iniciais são coisas básicas, como vocês já fizeram, configurar nome do dispositivo, proteger o modo exec privilegiado, proteger as linhas console, VTY, proteger as senhas, apresentar notificação, salvar a configuração. Essa notificação é aquele banner. Salvar a configuração. Então, aqui é possível observar alguns comandos. Line console, aqui você está começando a configurar a linha console, aqui o acesso à telnet, aqui você está colocando o modo privilegiado, está protegendo o modo privilegiado, aqui você está protegendo todas as senhas, você está encriptando todas as senhas, porque no caso, se alguém der um show running config, ele pode ver as senhas de maneira livre. Aqui a mensagem de banner, aqui ele está configurando a interface virtual de gerenciamento, no caso uma VLAN. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. E aqui ele está salvando a configuração. E aqui é a mesma coisa que ele fez. Aqui configurando a VLAN com esse endereço aqui, 192.1050, que é a máscara, que a gente vai ver com mais detalhes no próximo capítulo. E as configurações do roteador que são muito parecidas, exceto nessa primeira parte, configuração básica, é basicamente a mesma coisa. Ok, aqui colocando o nome, protegendo a linha console, o acesso telnet, entre outras coisas. Certo, para configurar as interfaces, bom, existe esse modo de configuração da interface, é necessário você adicionar uma descrição sobre qual a interface que está sendo, aonde ela está sendo conectada, é uma coisa bem útil para quem for acessar o roteador depois e buscar informações sobre a conexão. Configura-se o endereço IPv4 ou IPv6, e por fim, essa interface deve ser ativada usando esse comando chamado no shutdown. Ok, aqui o exemplo. No caso aqui desse roteador, interface Gigabit Ethernet 0/0. Aqui ele está configurando o endereço IP, a descrição dela e, por fim, o no shutdown. Então, ele está atribuindo o endereço e está ativando essa interface aqui. E, por fim, ele está fazendo a mesma coisa com a interface Gigabit 0/1.
Aqui é a descrição. Aqui ele só está abreviando os comandos. Bom, quando se quer verificar a configuração de interface, daquela interface, existem três comandos principais. O show IP route, ele vai exibir o conteúdo da tabela de roteamento do IPv4 que está armazenado na memória RAM. O show interface vai exibir estatísticas sobre todas as interfaces que estão naquele dispositivo, as ativas e as não ativas. E a show IP interface vai exibir estatísticas do IPv4 de todas as interfaces daquele roteador. Com relação ao gateway padrão, aqui quando a gente está dando um ping no host local, quem faz o encaminhamento é o switch, e no host remoto, ou seja, quando está mandando uma mensagem para um host local, quem faz o encaminhamento é o próprio switch, e no host remoto, quem faz o encaminhamento é o roteador por meio do gateway padrão, do default gateway. Então, esse cara aqui, ele é o gateway padrão do switch. Então, o comando para configurar é o IP default gateway. A gente vai ver agora. A gente vai fazer agora um exemplo no Packet Tracer. Então, no caso aqui, a gente vai ter duas redes. Rede 1, no caso aqui, a gente vai ter a rede 1. Essa rede 1 vai ser 192.168.10.0. A máquina 1 vai ter o IP 192.168.10.2. A máquina 2 vai ter o IP 192.168.10.3. E o gateway vai ter o endereço 192.168.10.1. Para a rede 2, ela vai ter o IP 10.0.0.0. A máquina 1 vai ter o IP 10.0.0.2. A máquina 2 vai ter o IP 10.0.0.3. E o gateway vai ter o IP 10.0.0.1. Vamos fazer aqui a nossa configuração. Colocar as máquinas. Uma máquina, outra máquina. Aqui um switch para interligá-las. Estou ligando nas portas. Então, eu vou atribuir agora o endereço IP de cada um. Então, na rede 1, a máquina 1 tem esse endereço IP aqui. Vou colocar o valor do default gateway, que é o ponto 1. Aqui é a máquina 2. Vou colocar o valor do default gateway já. Então, aqui é a rede 1 e aqui é a rede 2. Fazer a configuração aqui da segunda rede.
Por fim, vamos fazer aqui alguns testes de conectividade. Ó, basta clicar nesse pacote aqui que ele vai mandar um ping de um para o outro. Então aqui indicou que foi com sucesso, deu sucesso. Então dentro da mesma rede eles estão pingando. Então essa comunicação aqui, eu não preciso ela ocorre com o MAC address. Mas como eu falei para vocês, é necessário o IP para que ela aconteça, por causa de exigências do protocolo. Então agora eu vou colocar aqui um roteador. Esse roteador, ele tem duas interfaces, um gigabit 0/0 e uma gigabit 0/1. Então essa 0/0, ela é quem vai ser o default gateway dessa rede aqui. Então nós vamos configurar o endereço dela, 192.168.10.1. Aqui o valor do default gateway dessa rede 1. Vou ligá-la. E agora o da outra rede, que é a 10.0.0, que eu vou ligar também. Vocês podem observar aqueles comandos. Esse aqui é um modo simplificado. Vocês podem observar aqueles comandos que a gente viu agora de configuração de interface. Ó, interface gigabit 0/0, interface gigabit 0/0, IP address 192.168.10.1, no shutdown. Então, o que eu fiz aqui, que ele faz no modo simplificado, está aqui o correspondente na linha de comando. Eu podia muito bem chegar na linha de comando aqui do dispositivo e configurar manualmente que teria o mesmo efeito. Então, também é necessário estabelecer um protocolo de roteamento. E eu vou dizer ao protocolo quem são as redes que estão envolvidas. No caso aqui, o protocolo que eu vou utilizar é o RIP. Então, eu vou colocar aqui a rede 1 e a rede 2, 92.168.10.0. A outra rede 10.0.0.0. E rede 1 e rede 2. E interligar o roteador também, senão ele não vai funcionar. O 0/0 e a interface 0/1. Então, no caso aqui, como eu liguei na interface fast, funciona naquele modo lá, aquele MDX automático. Ele vai regular essa conexão para o modo fast. Então, ela vai funcionar a 100 megabits por segundo, essas duas conexões aqui. Então, vamos ver agora, esperar a conexão ficar ativa. Quando ele envia a primeira vez, ele dá falha porque ele está mandando aquela mensagem de multicast desconhecido. Depois que você atualiza aqui, ele dá sucesso, ou seja, a mensagem ela foi enviada para uma rede remota. Então aqui, mandando local e aqui mandando remotamente. Ou seja, esse cara aqui, ele faz parte da rede. Esse camarada aqui, eu configurei, 192.168.10.1, ele é o gateway da rede, ele é o gateway padrão da rede. Está até informando aqui, ó. Ele está informando ao computador aqui, para quando ele mandar um pacote, ele saber quem é o gateway padrão. E esse outro cara aqui é o gateway padrão dessa rede aqui. Que é o 10.0.0.1. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e bons estudos.